choque de realidade na última rodada do primeiro turno da Série B, meu irmão. A galera lá de cima tropeçou, a galera lá de baixo tropeçou e a gente ainda tem Remo, Goiás e Paysandu podendo disparar na tabela nessa rodada. Vamos falar sobre o que tá acontecendo e sobre os favoritos dos jogos que ainda restam na Série B. Então vambora, mete em marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal que fala sobre futebol brasileiro. Se inscreva nesse canal se você está assistindo aos vídeos, gosta do conteúdo e não está inscrito, confere se está inscrito, se inscreva, deixa o like e o hype é muito importante, rapaziada. Primeiro você curte, depois o hype, porque você ajuda demais esse canal. Vamos falar sobre o que tá rolando nessa 19ª rodada da Série B? Sem enrolação, a gente já vai botar a tabela no ar, porque, meu irmão, a galera lá de cima tá tropeçando, a galera lá de baixo tropeçou. Acho que só o Volta Redonda dá pra gente dizer ali que dos times que estão brigando pelo rebaixamento venceu, porque a Ferroviária empatou com o Operário, ambos brigando contra o rebaixamento. Eles empataram, o Amazonas empatou com o Curitiba, o Volta Redonda venceu, foi o único. América Mineiro empatou em casa e o Atlético Goianiense, que não sei se tá brigando contra o rebaixamento, mas tá rondando ali, acabou empatando em casa também. Então isso aqui diz muito respeito à rapaziada que vai jogar ainda e tá brigando contra o rebaixamento. Tô falando de Botafogo, que joga hoje, de Paysandu e de Atlético, tá? Então isso aí interessa diretamente a eles. Quem vencer hoje dá uma boa desafogada na tabela. Mas a galera do G4 também, rapaziada. Olha isso aqui. O Curitiba empatou, terceiro jogo do Coxa sem vencer. O Novo Horizontino tomou uma cacholada do CRB. O Vila Nova perdeu pro Volta Redonda, né? Esse jogo aqui. E a gente pode dizer que o Atlético Paranaense acabou tropeçando também, que é sempre um candidato, um bicho-papão aí que fica dormindo na Série B. Dá pra gente dizer que o CRB foi o único que venceu, mas que também não tá tão perto assim do G4. A Chape empatou, né? Acabou empatando aqui com o Atlético Goianiense. Então, cara, isso abre espaço para Cuiabá, Criciúma, Goiás e Remo dispararem se eles vencerem os seus jogos. Então vamos analisar a tabela no nosso radar da Série B, como a gente sempre faz, né? A gente vai falar primeiro sobre a zona do rebaixamento, né? Zona do rebaixamento que tem um jogo hoje, no dia que eu tô lançando esse vídeo, entre Paysandu e Atlético. E o que esse jogo vale para os dois, tá? O Paysandu voltou à zona do rebaixamento, né? Com a vitória do Volta Redonda e com o empate da Ferroviária, o Paysandu acabou caindo 2 posições. Ah, isso é ruim, Diogo? É ruim se o Paysandu tropeçar hoje, né? Se o Paysandu vencer o seu jogo, tá? Simplesmente vencer. Se ele empatar, ele passa a Ferroviária, pelo menos. Se ele vencer o seu jogo, ele vai passar a Ferroviária, ele vai passar o Volta Redonda, que já estava atrás antes da rodada começar, ele vai passar o América, que tropeçou. Olha o Paysandu passando o América Mineiro já, rapaziada. E ele não passa o Atlético, que é o adversário de hoje, por conta do número de vitórias. O Paysandu vencendo iria aos mesmos 22 pontos do Atlético, mas o Atlético tem 7 vitórias. Número de vitórias na tabela é o primeiro critério de desempate. O Paysandu tem 4, vencendo iria a 5. Então, não passaria o Atlético, porém, colaria no Atlético, colaria no Atlético Goianiense, colaria no Operário e, dependendo do resultado do Avaí, colaria até no Avaí e colaria no Atlético Paranaense, cara. O Paysandu ficaria 3 pontos atrás do Atlético Paranaense e do CRB, por exemplo, que são times que a gente tá sempre ali cotando como um dos que estão ali na meiuca de tabela. Caso disparem, eles brigam por acesso ou não. Então o Paysandu vai para uma categoria acima, né? Ele vai continuar brigando contra o rebaixamento, porque vai 22 pontos, vai ficar somente um pontinho atrás da zona à frente da zona do rebaixamento, mas começa a vislumbrar algo melhor, sem contar que vai atingir os 22 pontos, que é a pontuação necessária para ter mais tranquilidade no segundo turno. Lembrando que 44 pontos deve ser a pontuação que vai salvar nessa temporada. Então 22 pontos, metade dos pontos necessários para salvar, o Paysandu pode chegar nessa pontuação. Para o Atlético vale uma disparada ainda mais incrível, né? O Atlético, ele vencendo, ele iria a 8 vitórias e 25 pontos. Ele passaria inclusive o CRB, rapaziada. Ele iria para a 9ª posição. O Atlético, tá bom? O Atlético vencendo, ele passa Atlético Goianiense, Operário, Atlético Paranaense e CRB. Ele passaria o Avaí caso o Avaí perca hoje. Se o Avaí vencer hoje, aí ele terminaria na 10ª posição, tá? Mas ainda assim, pro Atlético vale ainda mais o Atlético nesse momento tá ali com a cabeça pra fora da lama, né? Se ele vence hoje, ele já tira o corpo inteiro da lama. Já começa
a pensar em algo melhor. O Botafogo tá na lanterninha, se ele vence o Avaí e o Paysandu tropeça, tá? O Botafogo tem a possibilidade de sair da zona do rebaixamento. Ele iria aos mesmos 21 pontos do Volta Redonda e precisaria tirar esses 3 de saldo. Tem que golear o Avaí na ressacada, mas o Botafogo pode sim sair da zona do rebaixamento. Esta é a realidade. Agora falando de G4 e falando também desses 2 jogos aqui, o que eles significam, no final do vídeo a gente vai falar os favoritos para os jogos, tá? Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Chapecoense performam o G4 ainda, mas isso pode mudar. 2 times podem entrar no G4. Remo, que joga amanhã diante do Goiás, o Remo vencendo, ele pularia aqui para a 4ª posição, iria a 32 pontos, faria o número mágico do primeiro turno, que é 32 pontos para subir. Ele pularia aqui para a 4ª posição e não só isso, ele seguraria o líder Goiás e ficaria a 4 pontos do líder. O Remo, inclusive, entra na briga pelo título se o Remo vencer esse jogo amanhã fora de casa diante do Goiás. Então, pro Remo vale não só terminar o primeiro turno no G4, que seria algo impressionante, como também voltar à briga pelo título, que já não tá na briga do título há uns 10 rodadas, né? Então, o Remo vencendo, ele volta à briga pelo título. Mas o Cuiabá também pode entrar na zona de classificação caso ele vença o Criciúma, tá? O Cuiabá vencendo o Criciúma e o Remo perdendo ou empatando com o Goiás, o Cuiabá passa Remo e passa Chapecoense. Ele iria a 31 pontos, contando com o tropeço do Remo. Fique alerta enquanto é isso. O Criciúma não pode entrar no G4, mas ele entra muito na briga se vencer, tá? O Criciúma vencendo o Cuiabá, ele iria a 29 pontos, tá? E ele ficaria no mínimo a 1 ponto do G4, né? Da Chapecoense, tá? Contando com um tropeço do Remo e uma vitória do Criciúma, o Criciúma iria a 29 pontos e ficaria a 1 ponto do G4 ao final do primeiro turno. Para quem começou a Série B muito mal, seria um resultado impressionante nesse primeiro turno para o Criciúma. Na pior das hipóteses, o Criciúma vencendo o seu jogo, ele terminaria a 3 pontos do G4. Cortaria um pontinho, né? Nesse momento são 4 pontos. Ele terminaria a 3 pontos do G4, como ele começou a rodada, né? Porque se o Remo vencer, ele vai a 32. E se o Criciúma vencer, ele vai a 29. Ele ficaria 3 pontos atrás do Remo, ficaria aqui na 6ª posição. Mas se o Criciúma vencer e o Remo perder o seu jogo, o Criciúma termina na 5ª posição, esse primeiro turno da Série B. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui, meu amigo, antes de a gente falar dos favoritos, né, vamos falar agora, é que a Série B pode muito achatar de vez nesse final do primeiro turno. Para quem dizia que, meu irmão, 2 vagas já eram, 3 vagas. Tinha galera falando que a vaga do Goiás, do Curitiba e do Novo Horizontino já estavam perdidas, né? Já não estavam mais para jogo. Nesse momento eu já cravo para você. A vaga do Curitiba, a vaga do Novo Horizontino e a vaga da Chapecoense estão para jogo sim, tá? Digamos que Cuiabá vença, vai a 31 pontos. O 5º colocado teria 30 pontos, né? E 30 pontos para 5 pontos aqui, né? Para 35 pontos, 5 pontos de diferença num turno inteiro ainda que vem pela frente, não é nada, meu irmão. 5 pontos não é nada, tá? Dá para tirar, ainda mais que o Curitiba tá numa fase ruim, né? Tá a 3 jogos sem vencer. Então essa vaga tá para jogo, essa vaga tá para jogo, essa vaga tá para jogo. A vaga do Goiás, neste momento, antes do jogo entre Goiás e Remo, que é o grande jogo da rodada, antes desse jogo começar, não tá para jogo essa vaga não, tá? Não tá para jogo. Por quê? Agora vamos falar do líder Goiás. Se o Goiás vencer essa partida, ele vai a 39 pontos. Cara, e 39 pontos, pode já cravar que o Goiás subiu, tá? Pode cravar que o Goiás subiu. Ele vai precisar fazer mais de 25 pontos só no segundo turno. E 25 pontos é a campanha de 10º colocado. Então, teria que ter 43% de aproveitamento. Meu irmão, pode baixar muito o aproveitamento do Goiás de 66% para 43%. Pode baixar muito e ainda assim o Goiás sobe. O Goiás vencendo esse jogo, esquece essa vaga do Goiás, cara. O Goiás vai subir. Porque ele iria 39 pontos e ele ficaria, né? Na melhor das hipóteses, ele vencendo esse jogo, digamos que aconteça um empate entre Criciúma e Cuiabá. Ele ficaria a 10 pontos do 5º colocado, na melhor das hipóteses, né? Então é realmente uma situação muito confortável. Na pior das hipóteses, ele ficaria a 9 pontos do 5º colocado vencendo esse jogo. Então, se o Goiás vencer esse jogo, menos uma vaga na Série B. Se o Goiás perder esse jogo, a vaga do Goiás entra pro jogo também. A vaga do Goiás entra pro jogo porque a gente poderia ter o Criciúma vencendo indo a 29, ou a gente poderia ter o Cuiabá e o Remo vencendo. Um indo a 32, outro indo a 31, e aí o Goiás ficando ali com 5 pontos de vantagem pro 5º colocado também. Então esse jogo entre Remo e Goiás é mais importante
pra Série B inteira. É muito importante pros dois times, mas é importante pra Série B inteira porque vai definir se a gente vai ter 3 vagas no segundo turno pro acesso ou se a gente vai ter as 4 vagas disponíveis. Então esse jogo é muito importante. Vamos falar dos favoritos agora, mas antes da KTO. Porque eu vou dar a dica aqui dos favoritos. Se você for apostar, aposte na KTO, casa de apostas muito séria. Você deposita, cai na hora, você saca, meu irmão, cai instantaneamente. E a dica que eu sempre dou, você gosta de fazer bilhete? Tu vai fazer bilhete desses 4 jogos da Série B, por exemplo? Faça na KTO. O link, se você não tem conta na KTO, faça agora no link que tá na descrição. Como sempre eu aviso pra vocês, eu preparei o link mais rápido pra você não perder tempo fazendo a sua conta na KTO. Então clica nesse link, é assim, é muito rápido pra você fazer a sua conta lá. E faça os seus bilhetes na KTO. Por quê? Porque lá tem a Liga do Milhão, meu irmão. E quanto mais bilhetes você acerta na Liga do Milhão, que é uma competição entre apostadores, tá? De graça, você só precisa clicar que quer participar. Quanto mais bilhetes você acerta, mais rápido você sobe no ranking da Liga do Milhão. Então pega essa dica, faz a sua conta na KTO, faça os seus bilhetes na KTO e aposte lá, porque lá você pode ganhar R$1 milhão só acertando as suas apostas normalmente, tá? Isso é uma propaganda para maiores de 18 anos, você deve, meu irmão, apostar com responsabilidade. Agora os favoritos dos jogos de hoje, né? Rapaziada, esse jogo entre Avaí e Botafogo acho que é o mais fácil da gente palpitar, então é o primeiro que eu vou tirar da frente. O Botafogo tá 4 jogos sem vencer, é um dos piores times da Série B nesse momento. O Avaí, pra mim, mesmo estando irregular, é um jogo pro Avaí chave. O Avaí vencendo, ele vai 28 pontos, cola aqui na rapaziada de novo, termina o primeiro turno com chances de acesso ainda. Faz uma pontuação plausível de conquistar acesso, 28 pontos, porque 25, 26 é difícil, né? Você subir, terminando o primeiro turno com 25, 26. Então o Avaí pra mim é muito favorito nesse jogo diante do Botafogo. Talvez seja o jogo mais tranquilo da gente palpitar, mas também tu não vai achando que vai ser certo não, hein, meu irmão? Porque o Botafogo, ele prevê aí, ele produz algumas surpresas aí, como 4-1 na Arena da Baixada pra cima do Atlético, né? Paysandu e Atlético, o grande jogo de hoje, né? Jogo contra o rebaixamento, 2 clubes que estão em alta muito forte. O Paysandu tem a maior sequência invicta atual da Série B. São 7 jogos seguidos sem o Paysandu perder. Tá invicto com seu novo treinador. Os reforços do Paysandu estão desempenhando muito bem. Diogo, Garcês. O Paysandu joga na Curuzu. Curuzu vai estar lotada. 14, 15 mil pessoas na Curuzu. Pressionando muito porque é um jogo de vida ou morte para o Paysandu. O Paysandu não pode terminar dentro da zona do rebaixamento. Vencer esse jogo significa que o Paysandu estará fora, mas o Atlético está jogando muita bola, tá? O Atlético está jogando muita bola, tá batendo de frente com os principais times da Série B, assim como o Paysandu, né, rapaziada? O Paysandu meteu 5-2 num time que não tomava gol, né? Que era o Curitiba. O Paysandu tá desempenhando muito bem. E dentro da casa do Paysandu, a pressão que a torcida bicolor faz, pra mim o Paysandu é o favorito nesse jogo, favorito. Mas assim, tem carinha de empate essa partida, né? Mas pra mim o Paysandu é o favorito. É um jogo que deve ter bastante gols, tá? São 2 times que vão pra cima mesmo, acho que vai ser um jogo de bastante gols. Criciúma e Cuiabá, jogo amanhã. O Cuiabá vem muito inconstante, não confio nesse time do Cuiabá. O Cuiabá não vem bem, mesmo tendo vencido o América Mineiro na última rodada, que é um time que tá muito embaixo, o América, né? E o Criciúma tá em alta. Tá? 3 vitórias seguidas. Porém, eu vou te fazer aqui uma ressalva. O Criciúma ainda não venceu a rapaziada de topo de tabela, tá? O único time que o Criciúma venceu foi o Vila Nova, se eu não me engano, e o Vila Nova naquela fase que tava muito mal. Então esse vai ser um grande teste para ver se esse time do Criciúma realmente vai brigar por acesso ou não. Mas pra mim o Criciúma no Heriberto Rio, se é favorito, tá numa fase melhor, tá jogando melhor. Eduardo acertou o time, os reforços se encaixaram e o Cuiabá vem muito inconstante, principalmente fora de casa. Pra mim o Criciúma é favorito. Goiás e Remo, né, cara? O jogo mais difícil da gente palpitar, o grande jogo da rodada. Jogo de torcidas apaixonadas, rapaziada. As 2 torcidas são 2 das torcidas mais apaixonadas dessa Série B. O Remo, fora de casa, é um time que perdeu muito pouco. Perdeu só 2 jogos, mas também venceu muito pouco. Venceu só 1. É um time que perde muito poucos jogos no geral. Perdeu só 3 jogos na Série B. Difícil vencer o Remo, né? Time que empata muito, mas perde muito pouco. O Goiás, ele já teve resultados assim meio bizarros em casa, né? Como a derrota pro Atlético. Mas o Goiás vem de uma derrota cachapante, né, pro Novo Horizontino, onde não foi bem. Foi um confronto direto, precisa se recuperar. O Remo vem de uma vitória importantíssima em casa também. Foi um confronto direto, virou pra cima do Avaí. O Remo é um time que tá crescendo muito. Cantígio jogando muita bola. Marrone jogando muita bola. Davó virou titular, tá jogando bem. Pedro Rocha, pra mim, é o melhor jogador da Série B. Camutanga, tá, meu irmão, um absurdo. Os laterais estão muito bem.
Mas, tá? Apesar de eu achar que o time do Remo tá muito, muito forte nesse momento, o fato do Remo fora de casa jogar diferente do que joga em casa me preocupa para essa partida. E o Goiás em casa é um time muito dominante, tá? É um time muito forte também. É o confronto de 2 ataques impressionantes, né? Ali com Pedrinho, Anselmo Ramon, Wellington Rato, tem no Remo Davó, Pedro Rocha, tem o Marrone. Tem 2 goleiros absurdos, Tadeu e Marcelo Rangel. Cara, vai ser um jogo de muito, muito paciência, parelho. Os goleiros vão brilhar, os ataques vão brilhar. Mas pra mim o Goiás leva o favoritismo pra essa rodada aqui, pra cima do Remo, por jogar em casa, por estar no topo da tabela, por ser um time mais constante do que o Remo. Precisamos ver se o Remo realmente achou, né, o seu time titular, se o Antônio Oliveira achou o time titular. Por enquanto, pra mim, o Goiás é o favorito. Dê os seus palpites pros jogos de hoje aqui, fala o placar dessas partidas, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Te espero na live hoje à noite, pós-jogo do Paysandu. Então se inscreve, ativa o sininho. Até lá, tamo junto, valeu e falou!